Galera, que tiroteio, que chumbo cruzado, o pau quebrou aí nas redes sociais aí nessa noite, início de madrugada de segunda-feira. Eu gravei o meu vídeo às 5 e pouca da tarde, meti o pé para gravar lá com os companheiros do canal Atenção Vascaínos, inclusive agradecer o convite, mandar um abraço pro Flávio, pro Emerson, pro Jean, pro Kindy, pro Igor, para toda a galera lá do AV. Foi muito legal participar do programa com vocês e fui dirigindo, né, daqui para lá, então muitas coisas saíram durante a live ou enquanto eu dirigia. Voltei também, a gente que mora no Rio de Janeiro, você tem que estar ligado no trânsito para evitar ser assaltado ou qualquer coisa do tipo. Então vim naquela aflição, cheguei em casa já tarde, porque eu resido longe lá da Barra da Tijuca. Enfim, fui jantar, dar um pouco de atenção à minha esposa, à minha cachorra, e para eu opinar e fazer um vídeo sobre esse tema que é muito sensível, cara, eu faço questão de entender bem o que eu vou falar, juntar o máximo de informação, porque a gente não pode trabalhar com desinformação e induzir o público ao erro. Eu sempre faço questão de dizer que eu não tô aqui para formar a sua opinião, eu trago as informações, dou a minha opinião para você bater no liquidificador tudo que sai daqui do canal e você formar a sua própria opinião. E eu vi uma pancadaria generalizada, o presidente Pedrinho apanhando muito pelas decisões, pelas últimas coisas que aconteceram, mas na minha interpretação a história não é bem assim. Eu vi bem mais pontos positivos do que negativos e eu já vou explicar. Antes de você sair xingando aí, escuta primeiro e aí depois você dá a sua opinião. Eu vou deixar na íntegra a participação do nosso CEO, Carlos Amodeu, ao programa Troca de Passes do Sport TV, e ele vai explicar toda a questão do porquê que o jogo foi para o Maracanã, o acordo que foi costurado, comenta a questão da decisão judicial na justiça comum desses dois torcedores que permitiriam que o Vasco pudesse jogar em São Januário, poderia jogar até a página 2, tá? Eu vou trazer para vocês uma informação aqui, mas enfim, eu vou voltar, como o vídeo hoje é mais opinativo, então vamos deixar aí na íntegra a entrevista do Carlos Amodeu e na volta eu trago para vocês aqui a minha opinião. Confere aí. Boa noite a todos vocês, é um prazer ter a oportunidade de participar do programa, né? Uma boa noite não apenas a vocês, mas todos os telespectadores, em especial aos torcedores do Vasco, né? Para que nós possamos ter a oportunidade de falar sobre essa situação. Nesse caso especificamente, é importante eu contextualizar o tema no sentido de dizer que o Vasco acredita que a sua casa, que São Januário, é o estádio que nós sempre quisemos e sempre pretendemos jogar, não apenas o clássico do próximo dia 19 contra o Flamengo, como todas as demais partidas. Nós recebemos no estádio São Januário todas as equipes do futebol brasileiro com absoluta normalidade. E por conta deste fato, nós entendemos que São Januário é um estádio capacitado, habilitado e em condições, sim, para receber um jogo entre Vasco e Flamengo. Entretanto, na semana passada, e nós trabalhamos intensamente, tomamos todas as medidas administrativas que nos cabiam tomar para que nós pudéssemos fazer valer o mando de campo da nossa casa para o clássico do dia 19, quando no dia 4, na semana passada, nós fomos surpreendidos com uma decisão negativa do BEP a respeito da possibilidade de nós jogarmos a nossa partida contra o Flamengo na nossa casa em São Januário. A partir da medida que nós recebemos uma negativa do BEP, que ao dizer que São Januário não teria condições para receber um jogo contra o Flamengo, atesta, né, a incapacidade do BEP em garantir a segurança de 1.000 torcedores do Flamengo em São Januário, o que para nós é absolutamente incompreensível, né, embora sejamos obrigados a aceitar. É incompreensível que um batalhão especializado, né, de uma polícia super competente, que é a Polícia do Rio de Janeiro, que garante a segurança em eventos de grande magnitude, né, de caráter global, inclusive, não tenha condições de garantir a segurança de apenas 1.000 torcedores de uma torcida em especial, que é a torcida do Flamengo.
porque todos os demais clubes que visitam São Januário, né, e que jogam contra o Vasco, as suas torcidas são recebidas dentro de normalidade e nós não temos tido nenhum tipo de anormalidade ao longo dos últimos anos. Então, o primeiro ponto importante a colocar é: São Januário é a nossa casa, São Januário é o estádio que nós gostaríamos desde o princípio de jogar essa partida contra o Flamengo. Entretanto, a partir do momento em que a gente recebe uma negativa do BEP para que nós possamos mandar o jogo em São Januário, e volto a dizer, negativa essa que nós entendemos incompreensível e injustificável, nós precisamos responsavelmente tomar todas as medidas necessárias para garantir um novo local para o estádio. Nesse período, o Newton Santos, né, que é um estádio que nós inclusive já utilizamos esse ano, está ocupado por um show privado, então não estaria disponível para que nós pudéssemos atuar no Newton Santos. E também o Regulamento Geral de Competições da CBF, né, determina que qualquer transferência de mando de campo para outro estado da federação deva ocorrer com no mínimo 20 dias úteis de antecedência ao jogo, o que não acontece nesse caso. Então, em nenhum momento de quinta-feira em diante, nós teríamos ou temos a possibilidade de levar esse jogo para um outro estado da federação por determinação do Regulamento Geral de Competições da CBF. E também, por definição do Regulamento Geral de Competições da CBF, nós tínhamos até a última sexta-feira o prazo específico para que nós pudéssemos indicar o estádio para essa partida. Por conta disso, o Vasco, então, passou a negociar, não apenas com o Flamengo, mas também com o Fluminense, um acordo bem mais amplo do que somente a partida do próximo dia 19. Nós negociamos, tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, um acordo mais amplo que está formalizado, através do qual a gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as partidas válidas pelo campeonato estadual, em 2025 e 2026, serão jogadas no Maracanã com o público 50% para cada torcida. E, além disso, nessas partidas em que o Vasco atuar como mandante no Maracanã, o Vasco terá condições comerciais equitativas às condições comerciais praticadas para Flamengo e Fluminense quando atuam como mandante. Isso no que se refere ao valor da locação do estádio, à exploração de estacionamentos e exploração de camarotes. E também terá condições operacionais diferenciadas em relação àquilo que vinha sendo praticado até então. Nós teremos a possibilidade de ambientar o nosso vestiário de Vasco, nós teremos a possibilidade de termos uma zona mista identificada de Vasco, nós teremos as bandeirinhas de escanteio identificadas de Vasco, teremos uma iluminação do estádio alinhada com o nosso clube, né, e uma série de outras questões operacionais que são importantes, que demonstram o reconhecimento de Flamengo e Fluminense da importância que o Vasco tem para o estádio do Maracanã também. Além disso, nós estabelecemos um direito do Vasco em 2025 e 2026, além dos clássicos que nós vamos atuar como mandante em 2025 e 2026, que nós tenhamos a possibilidade de atuarmos como mandante no Maracanã por mais 8 partidas, né, nesse período de 2025 e 2026. Então, construímos um acordo ao longo do final de semana, acordo esse que já estava encaminhado, em vias de assinatura, foi celebrado no dia de hoje com Fluminense e Flamengo de uma forma bem mais abrangente que o jogo do dia 19, quando então fomos comunicados da decisão liminar numa ação promovida por 2 torcedores, a quem eu inclusive saúdo por defenderem os interesses do Vasco para jogar em São Januário, como sempre foi a ideia do nosso presidente, como sempre foi a visão do nosso presidente. Entretanto, quando nós tomamos conhecimento dessa decisão, nós já tínhamos um acordo firmado com o Fluminense, um acordo firmado com o Flamengo, de uma forma bem mais ampla do que simplesmente o jogo do dia 19. E a credibilidade de um clube também se mostra, se constrói, se reforça à medida que nós cumprimos os acordos institucionais que nós fazemos. Então, embora a gente tenha hoje
o advento dessa medida liminar. Por conta de tudo isso que eu falei, peço desculpas por ter me alongado na explicação, mas era importante contextualizar tudo isso. Nós, então, confirmamos o acordo para que o jogo do dia 19 aconteça no Maracanã, com torcida de 50 para cada um deles, com condições comerciais diferenciadas para o Vasco, com condições operacionais diferenciadas para o Vasco, aliadas a esse direito que o Vasco terá de mandar mais 8 partidas dentro do Maracanã em 2025 e 2026, marcando um momento em que o Vasco retorna ao Maracanã, né, sem que haja necessidade de ingresso de medidas judiciais, como foi muito recentemente as últimas partidas, algumas das últimas partidas que o Vasco jogou contra o Flamengo, contra o Fluminense no Maracanã. Então a gente entende que esse acordo é um acordo que ele transcende apenas o jogo do dia 19 e ele é um acordo que marca um novo momento onde o Vasco retorna ao Maracanã de cabeça erguida, né, a esse estádio que tem uma história super importante para o futebol brasileiro e carioca. Bom, antes de eu trazer aqui a minha opinião, lembrar vocês aí que hoje o Vasco joga com o Puerto Cabello. Vai fazer a tua aposta esportiva? Vai lá na Betfair, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastra lá, faça a tua fezinha lá, porque de quebra você vai estar fortalecendo aqui o meu trabalho e também, claro, ajudando aí o Vascão da Gama. Beleza? Galera, a parada é a seguinte. Primeiro que na vida, tudo a gente tem que saber o que a gente quer. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E eu vejo nesse momento uma guerra de narrativa e uma confusão do que a torcida do Vasco quer. Porque vamos entender. Primeiro ponto, a gente tem que entender o que a gente quer. O Vasco cagou pro Maracanã e dane-se o Maracanã, que a dupla Fla-Flu enfia o Maracanã naquele bem lugar lá e eu só jogo em São Januário e acabou? Isso aqui é uma ideia, beleza? Se essa é a ideia, pô, não foi legal fazer acordo. Se a gente deixou de jogar no Maracanã e abandonou o Maracanã pelas condições que nos eram ofertadas, e isso fazia com que a gente não se sentia bem-vindo, isso fazia com que a gente entendesse que o acordo era uma merda, e por esse motivo a gente abriu mão do Maracanã para jogar em São Januário, e não querer mais jogar no Maracanã, aí é outra conversa. Porque, veja bem, eu tô vendo uma galera bater no Pedrinho no seguinte: porra, a gente tinha que brigar para jogar em São Januário. Aí agora dizia que ia brigar por São Januário, teve a ação na justiça, e os caras vão e fazem acordo com o Flamengo. Sendo que, vamos bater esse papo de maneira cronológica, durante 2022, principalmente 23 e meado de 24, a diretoria do Vasco, através da 777, do Jorge Salgado e do Osório, suaram sangue pro Vasco tentar ganhar a licitação do Maracanã. A gente ficou chateado que acha que a licitação foi injusta, inclusive vazou ali a proposta do Vasco e aí a dupla Fla-Flu fez uma proposta ligeiramente superior para poder vencer a licitação. Todo mundo puto, porque o Vasco tinha que brigar pelo Maracanã, porque o Maracanã é a nossa casa também, é a casa de todos do Rio de Janeiro. Essa era a narrativa. Essa história de dane-se o Maracanã, só vou jogar em São Januário, ela cresce, galera, quando a gente vê que realmente jogar no Maracanã virou uma merda. Por que virou uma merda? O aluguel pra gente é o dobro do preço, o Vasco quando joga como mandante não tem direito à receita de bar, estacionamento, de camarote. Você joga no estádio sem característica alguma de que você é o mandante. Luz, adesivo, envelopamento do vestiário, zona mista, bandeirinha de escanteio. Você não parece que é visitante, só é visitante na tabela lá do campeonato, na televisão teu nome vem em cima e do outro time vem embaixo, principalmente nos clássicos. Eis que o presidente Pedrinho e a diretoria conseguem o seguinte acordo, e esse é o acordo que foi fechado. 2025 e 2026, nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tá acordado que tanto 25 como 26, esses jogos terão que ser no Maracanã. 50% de ingresso para ambas as torcidas,
Mando do Vasco. Aí olha as novidades desse acordo. Quando o Vasco for mandante, que é o que vai acontecer agora, sem ser nesse sábado ou outro, o Vasco vai passar a ter toda a receita do bar, do camarote e do estacionamento. Acabou a farra do Vasco ser mandante e os caras ficarem com essa receita. Isso acabou. O aluguel que o Vasco pagava dobrado, o Vasco vai pagar exatamente o mesmo valor que o Flamengo e o Fluminense pagam para poder utilizar o estádio. A taxa lá da prefeitura. A mesma coisa. Agora também, pensando no ponto de vista aí da operação, eu trouxe primeiro aqui a parte comercial. Do ponto de vista da operação e da logística, o Vasco vai poder botar suas bandeirinhas lá, Vasco e Flamengo no Maracanã, no ano do Vasco. Lá na bandeirinha de escanteio vai ter bandeirinhas do Vasco fincadas ali no chão. O vestiário todo envelopado ali com o escudo do Vasco, as coisas do Vasco. Zona mista, vai ter a zona mista no Maracanã com os adereços do Vasco lá e tal. A iluminação do estádio, o Vasco pode botar lá de preto e branco, entendeu? Se fechar um acordo com alguma empresa do tipo, meter uma cruz de malta, né, no teto do Maracanã, ele pode envelopar o estádio do jeito que ele quiser. Ele é o mandante. Tudo isso foi costurado nesse novo acordo. Além disso, não é só os clássicos. O Vasco fechou, a princípio, 8 jogos, fora os clássicos, que o Vasco vai poder mandar no Maracanã, entre 25 e 26. Tá? Isso também está acordado, o próprio Amodeu confirma isso na entrevista que ele deu ao Sport TV aí no Troca de Passes. A única bola dividida que o Vasco perdeu aqui é a questão do lado do Maracanã. Como a dupla Fla-Flu hoje são os licitantes do Maracanã, o Flamengo historicamente já sempre ficou no norte, o Vasco é o legítimo clube que, por ser o primeiro campeão do estádio, pode escolher onde ficava a sua torcida, ali no setor sul, mas como o Flamengo e o Fluminense gerem junto o estádio, o Flamengo fica no norte, o Fluminense passou a ficar no sul. Então, eles hoje são os licitantes do estádio, eles que fazem a gestão, e o Fluminense, cara, o Flamengo já fica lá, eu não vou ficar pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro no estádio, eu agora sou gestor do estádio, o Flamengo fica lá, eu fico aqui e acabou. Flamengo e Vasco, Vasco no sul, Flamengo no norte. Vasco e Fluminense, aí o Fluminense, cara, eu sou hoje o gestor do estádio, meu lugar aqui é o sul. No jogo especificamente contra mim, você vai pro outro lado. Essa foi a única questão que o Vasco teve que entubar. E isso agora está acordado, não vai ter mais briga. Então, o Vasco jogou por terra essa questão de precisar ir à justiça para jogar no Maracanã. Não vai mais acontecer isso. Está acordado esses 8 jogos. O Diogo Dantas, inclusive do Globo, apurou que isso pode chegar até 18, 19 jogos por ano. Lembrando, galera, que São Januário, em nome de Jesus Cristo, vai fechar no final do ano e são gigantescas as chances dessa obra iniciar já no começo de 26. A gente deve ver no transcorrer de 25 os últimos detalhes aí da venda do potencial construtivo e, de fato, você ter o recurso garantido para começar a obra. A gente não pode pensar só no hoje. O Vasco vai precisar de um local para jogar. O Nilton Santos não vai absorver todos os jogos do Vasco. Então, a ideia, acredito eu, que nessa nova parceria e nesse estreitar de relação, é o Vasco fazer um mix de São Januário que está fazendo obra, Maracanã e Nilton Santos serão os jogos do Vasco durante o período da obra. Eu vejo isso como positivo. Vamos lembrar algumas coisas aqui também, vou chegar nos pontos negativos também. Que houve uma mudança dos players, a galera que hoje está na mesa de negociação mudou. O Flamengo teve eleição em dezembro e hoje não é mais o Rodolfo Landim que está lá, Marcos Braz e etc. Hoje o presidente do Flamengo é o BAP. Então, pode ser, até pelo acordo firmado agora, que a cabeça seja outra. O Landim era mais intransigente, era aquilo mesmo, o Vasco não vai jogar aqui, ponto. Quiser que vá para a justiça. Agora já o BAP pode ser mais flexível a situação. Vamos lembrar que o Mário Bittencourt e o Pedrinho são amigos próximos, são pessoas íntimas, inclusive de jogar pelada junto.
Tá? O próprio Mário Bittencourt, numa entrevista coletiva que ele dá no começo do ano, ele cita que ele pega o telefone e liga pro Pedrinho quando vem o oferecimento do Verratti para jogar no Fluminense. Pedrinho, tá acontecendo essa situação aqui, tu tá ciente disso? Vocês têm interesse mesmo em negociar o Verratti? Está registrado na entrevista coletiva do Fluminense. Então há uma boa relação pessoal entre o Mário Bittencourt e o Pedrinho e aparentemente o BAP e a sua gestão estão mais flexíveis, menos intransigentes, como era a gestão do Landim. Então, há um momento agora que a coisa caminha mais para uma pacificação do que essa guerra. Então, sim, vejo como positivo o Vasco voltar a jogar no Maracanã, nessas condições. Pagando o mesmo valor de aluguel que o Flamengo e o Fluminense, nos jogos como mandantes tendo direito a todas as receitas de mandante. Bares, estacionamento, camarote, bilheteria, podendo envelopar o estádio do jeito que ele quiser. Pro Flamengo e pro Fluminense, é positivo manter o clássico no Maracanã? É. Por mais que o mano seja do Vasco, esteja tudo enumerado lá de preto e branco, de Cruz de Malta, e o Vasco maneirão como visitante, metendo dinheiro no bolso lá, para eles é sim interessante jogar no Maracanã, por mais que esteja envelopado de Vasco ali, mas é o estádio que eles mandam os jogos. O Vasco mandando mais jogos lá é mais receita para eles também. Isso é importante ser frisado aqui. E do ponto de vista do Flamengo e do Fluminense, vai ver a repercussão que deu na torcida dos caras. A torcida do Flamengo tá puta da vida com esse acordo. Puta da vida com esse acordo. E eu explico aqui. A torcida do Fluminense idem, mas a do Flamengo mais. Por quê? O Landim tinha aquela posição firme, meio predatório. O BAP já vem numa linha mais frouxa, mais mole. E, para quem acompanha um pouquinho o noticiário do Flamengo e do Fluminense e do Maracanã, e eu acho de fato que em 2025 não é legal dois times jogarem no mesmo estádio, que dirá 3 agora, você vai arrebentar o gramado, cara. A gente joga mais jogos do que se joga na Europa e, no caso específico do Maracanã, são 2 clubes já jogando lá. Então, vira e mexe, o Maracanã é fechado. O Flamengo e o Fluminense têm que jogar fora do Maracanã para cuidar do gramado. Então, a repercussão lá na torcida do Flamengo e do Fluminense, principalmente na do Flamengo, porra, essa diretoria é uma merda, eles estão de sacanagem. Já não basta ter que entubar o Fluminense aqui, porque para quem não sabe, o majoritário nessa situação é o Flamengo. O Flamengo é dono de 65% do consórcio e o Fluminense 35%. O Fluminense entra ali apenas para bater meta e ajudar o Flamengo, mas o cabeça, o majoritário ali é o Flamengo, tá? Então já há uma rixa, até porque a rivalidade de Fla-Flu é grande, da própria torcida do Flamengo, que por eles nem o Fluminense estava lá, era só o Flamengo e acabou. O Fluminense vira e mexe, inclusive atrasa a questão dos pagamentos ali do Maracanã. O Flamengo meio que tem que ficar segurando a onda ali para poder arcando com os custos do estádio. E aí o que os rubro-negros estão alegando, eles estão de sacanagem. Já não basta o Fluminense. Agora vocês estão abrindo as pernas pro Vasco. O Vasco vai mandar mais 4, 8 jogos aqui. O gramado já é um pasto. Vira e mexe, isso fica fechado. Vocês vão botar mais jogos aqui? É sério isso mesmo? A gente conseguia, e de forma errada, mas os caras mordiam a receita de bar, camarote, estacionamento, mesmo a gente sendo mandante. Essa diretoria atual do Flamengo aí e do Fluminense abriram mão disso. Então, se você analisar do ponto de vista dos caras, irmão, eles têm muito mais motivos, eles que eu digo a torcida do Flamengo ou do Fluminense, para estarem putos com esse acordo do que a gente. E aí eu volto no que eu falei no início do meu comentário, que é o seguinte: a gente não queria mais jogar no Maracanã porque cagou pro Maracanã e agora a gente só quer jogar em São Januário, ponto, ou a gente estava cagando pro Maracanã e abrindo mão de jogar lá por causa da sacanagem e das condições que eram impostas ao Vasco. E eu acredito que esse apelo por São Januário surge pela sacanagem que faziam pro Vasco jogar no Maracanã. A partir do momento que você não precisa mais entrar na justiça para jogar, porque é um acordo de cavalheiros e é um contrato agora assinado.
você pega todas essas receitas como mandante que antes te tungavam. Você pode envelopar o estádio ali com as suas coisas. Por que diabos a gente está achando ruim o acordo feito para o Vasco jogar no Maracanã? Lembrando que a gente não tem São Januário, provavelmente já a partir do ano que vem. Isso por 3 anos. Qual é a lógica de achar isso ruim? Eu percebo que muitas das vezes a gente cai, ou boa parte da torcida do Vasco cai, naquela questão do clubismo. Um exemplo idiota aqui. Exemplo idiota. Esse copo é branco e creme, tá? Mas vamos supor que ele seja todo branco. Beleza? A rivalidade, muitas das vezes, faz isso com a gente. Ó, esse copo é branco, tá? E o Flamengo fala assim, pô, esse copo aqui é branco. Mas por eu ser Vasco, odiar o cara e a rivalidade que a gente sente sempre na obrigação de estar no lado oposto. Não, o copo não é branco não, mano. O copo é cor de abóbora. Você tá de sacanagem, mano? O copo é branco. Não, o copo é cor de abóbora. Tu sabe que o copo é branco. Mas só porque os caras tomaram a posição de ser branco, só de sacanagem, eu sou cor de abóbora. Então eu tô percebendo muitas das reclamações nesse sentido. Pô, Diego, mas caramba, cara, a gente ganhou o direito na justiça de jogar em São Januário. Mais ou menos. O companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi e da Rádio Itatiaia trouxe uma informação importante. O Vasco, como instituição, pelo regulamento da CBF, não pode se beneficiar de uma decisão judicial de pessoa física. Artigo 144 e artigo 145 da CBF. Vamos aqui ler. Artigo 144. Os clubes que tenham concordado em participar de quaisquer competições reconhecem a Justiça Desportiva como instância própria para resolver questões envolvendo disciplina e competições esportivas, nos termos 1º e 2º do artigo 217 da Constituição Federal, sendo vedado por imposição do artigo 58.2 do Estatuto da FIFA recursos e medidas nos tribunais ordinários. Segundo item, 145. Os clubes participantes das competições nacionais, regionais e estaduais obrigam-se e comprometem-se a impedir ou desautorizar por escrito que terceiros, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, façam uso de procedimentos extrajudiciais ou judiciais para defender ou postular direitos ou interesses próprios ou privados dos clubes em matéria ou ação que envolva a CBF ou tenha reflexo sobre a organização e funcionamento da CBF ou das competições por estas organizadas ou autorizadas, renunciando expressamente qualquer benefício que tais procedimentos possam lhes conferir. Então o artigo 144 e principalmente o 145, ele te proíbe. Inclusive, se você voltar anos no tempo, isso acontecia. Um torcedor lá movia uma decisão na justiça comum, ele ganhava a causa e o clube se favorecia pelaquela decisão movida por um torcedor. Por entender que o futebol, né, tem a sua própria jurisprudência e tem o seu próprio local para se debater questões jurídicas do âmbito do esporte, que é o STJD, o TJD, etc. Então, há um acordo entre os participantes das competições de que toda situação jurídica que precise ir a um tribunal vai ser no tribunal do esporte e não na justiça comum. Inclusive até para evitar os laranja, né, pegar um torcedor ou alguém fantasiado de pessoa física, mas na verdade já fazendo por debaixo dos panos um movimento para favorecer o clube. Então, ainda que essa decisão tenha saído, pelo regulamento da competição, o Vasco não poderia pegar essa decisão e mandar o jogo em São Januário em cima disso. Eu acho que o mais bacana da decisão foi a tapa na cara que a juíza que preferiu a decisão deu no BEP. Ô, bonito, vamos fazer o trabalho de vocês, vão? Ah, é difícil, vocês são treinados para isso, vocês têm efetivo para isso, para de preguiça e vai lá fazer o trabalho de vocês. Eu acho que esse foi o melhor dos recados dentro dessa condição. Então, eu tô percebendo
uma guerra de narrativas nesse momento, e até que ponto isso também não está contaminado pela raiva que o torcedor está pelos últimos resultados, pelo trabalho do Carille, pela ainda não demissão do técnico Fábio Carille, de janelas de transferências pífias. Acho que essas coisas se misturam também, e aí a oportunidade que tem para bater acabam batendo. Então, muitas pessoas saíram jogando a informação aí também de maneira errada, induzindo também o público ao erro. Então, essa é a minha interpretação. E eu pensei em algumas coisas que o Amodeu falou, dentre elas, e aqui eu caminho para a reta final, ele fala o seguinte, credibilidade se faz assim. Eles preferiram manter a palavra deles. Por quê? Houve uma reunião entre os representantes dos três clubes, Vasco, Flamengo e Fluminense, nesse final de semana, e eles chegaram num acordo, assinaram o contrato e tudo. E aí veio uma decisão de fora, que não foi movida pelo Vasco. E o Vasco fala, dane-se o contrato da gente, o nosso acordo aí, eu vou abraçar essa causa aqui. Como é que fica a tua palavra? Então, assim, o Amodeu fala que a credibilidade, ele fala que você constrói isso sendo um clube que honra a sua palavra. Então, já havia sido feito um acordo entre as diretorias. Pô, Diguinho, tem ponto negativo nessa história aí? Tem. Porque a narrativa que o Pedrinho coloca é aquela narrativa de vou pro pau, vou pra dentro, vou brigar pelas últimas circunstâncias por São Januário. Quando a gente vê o Amodeu falando, a impressão que passa é que já desde o início a ideia era fazer sim esse acordo e ir pro Maracanã, e até que ponto fica até a gente na dúvida se não foi até blefe. Talvez para pressionar lá a dupla Fla-Flu, os caras morderam a isca para conseguir um acordo melhor pelo Maracanã. Sendo que, quando a narrativa vem, o torcedor se sente representado. Porra, é isso! Pau na mesa, vamos para dentro, tamo junto com vocês. É isso aí, Pedrinho. A gente tem que jogar em São Januário. Eu venho aqui no canal, bato, porra, é isso aí, pá. E aí, daqui a pouco, quando a diretoria vai e faz o acordo com o Flamengo e Fluminense e vai pro Maracanã, fica aquele papo de merda, né? Pô, estão de sacanagem? Está falando que ia fazer uma parada e faz outra? Então, assim, isso talvez não tenha sido conduzido da melhor... Talvez não, isso não foi conduzido da melhor forma. Mas, analisando o todo, eu acho que o acordo foi positivo pro Vasco. Não por simplesmente jogar no Maracanã, mas pela forma como o Vasco vai voltar a jogar no Maracanã. Então, acho que eu já expliquei bastante aqui e é isso. Tá bom? Lembrando que esse acordo é válido para jogos aí do Carioca, jogos aí do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, caso ocorra um confronto entre as equipes. Pro Carioca, não. Ah, por que pro Carioca não, Diguinho? Porque durante o estadual há a possibilidade de venda de mando de campo, então para não ficar amarrado ali de tem que ser no Maracanã, caso o Vasco queira aí no estadual do ano que vem, Vasco, Flamengo, pô, recebeu uma proposta de 3 milhões lá do Maranhão, do Castelão, igual pintou esses dias aí. Vendeu um mano de campo pra lá? Pode. No Carioca pode, tá? Então, esse é o acordo que foi costurado, tá bom? Então, dentro desse novo modelo, dessa nova negociação, eu acho que foi positivo. O que dá pra gente pontuar que talvez tenha sido negativo foi, de fato, abrir mão aí do setor sul e entregar na mão do Fluminense, e nos clássicos com eles a gente pular pro norte. É bem verdade que a gente já vinha jogando contra o Fluminense ali. Então, na verdade, é só confirmar mesmo. É isso, cara. Então, num acordo, eu abro mão de uma coisa, você abre mão de outra. Eu acho que o Vasco mais ganhou coisas do que teve que abrir. Então, acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa nessa situação. Então, acho que talvez o que não fica tão bom é a narrativa, a forma como isso se desenrolou, tá bom? Então é isso, espero ter contribuído para você formar a sua opinião. Sei que vai ter muita gente me xingando nesse momento aqui, mas, cara, uma coisa eu aprendi nesses últimos 6 anos, isso ficou muito forte na minha cabeça de 2, 3 meses para cá. Nem sempre eu vou conseguir ter uma opinião que vai agradar todo mundo, mas o importante é eu deitar minha cabecinha no travesseiro, fechar minha câmera e editar o vídeo aqui. Tô em paz, eu falei o que eu penso, independente do que as pessoas vão achar ou não. E faz parte de ser comentarista,
você saber lidar aí com as opiniões. Então, já sei que vai pegar fogo aqui os comentários, mas é isso. Sem populismo, sem bravata, sem querer jogar pra galera. Eu tenho várias lutas que eu travo às vezes aqui, apanho pra caramba de vocês. Eu comecei a criticar o Lloyd já desde a live, desde o primeiro jogo dele. Meu irmão, tá de sacanagem, tá perseguindo o cara, blá 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 blá. Agora tá todo mundo achando o Lloyd um bonde. Eu comecei a gritar e falar do Payet, porra, em abril do ano passado. Só tomava cacete. Ah, o idiota, palhaço, blá 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 blá, hater do Payet. O tempo passou. Hoje as pessoas me dão razão e aí a esmagadora maioria é contra a renovação de contrato do Payet e entendeu que de fato ele é um jogador de lampejo. Enfim, cara, às vezes a gente se vanguarda, falar uma coisa na frente ou dar uma opinião fora da maioria, porque é muito fácil você ir com a manada, né? Tá todo mundo gritando aqui, eu falo o que a galera quer ouvir, fico grandão, mas, cara, eu não consigo ser assim. Eu acho que hoje, inclusive, a gente acaba de bater a marca de 300 mil inscritos, talvez um pouco por isso, pela minha editorial, por esse ser firme nos meus posicionamentos e apontar a minha verdade. Vi que teve um período, e eu concordo hoje com vocês, de que eu caía um pouco na pilha de comentário. Pô, fazia um pós-jogo, dava uma opinião, via uma galera me xingando e eu ficava no outro vídeo, tá de sacanagem, me justificando no outro vídeo o que eu falei no meu pós-jogo e tinha uma galera me xingando ali nos comentários. Então é isso, cara. Então tem dias que, cara, já sei que vai dar problema, o nego vai xingar, faz o vídeo lá, nem vê os comentários, pula, vai pro outro e segue o barco, tá bom? Obrigado aí pelos 300 mil inscritos. Falei pouco, vou falar mais disso no próximo vídeo. O vídeo já tá enorme. É um assunto complexo, delicado e problemas complexos nem sempre dá para ter. Na maioria das vezes não dá para ter respostas simples, tá? Então precisei desses 25 minutos aqui para poder me comunicar. Eu sou meio prolixo também, falo pra caramba, mas é isso. Gosto de fundamentar bem as minhas opiniões. Espero que eu tenha contribuído e colaborado para você entender melhor o que aconteceu e não ficar nessa histeria coletiva aí de porrada para tudo quanto é lado, sem analisar friamente o contexto, tá bom? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição, são 3 horas da manhã agora, ainda vou editar esse vídeo e ir pro berço dormir, sabe lá Deus que hora que eu vou acordar amanhã, mas prometo que amanhã pelo menos 2 vídeos tem para vocês. Esse vídeo deve ficar como o primeiro do dia já. Então lá para a hora do almoço, próximo do almoço eu venho com um e pós-jogo lá para as 11h meia-noite, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Chegou até aqui, curtiu o conteúdo? Dá o like aí e também se inscreve aí no canal. Vai ser um prazer produzir conteúdo para você, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Dinho volta abaixo. Tamo junto. Valeu! Fui!